Olá pessoal, olá turminha do sexto ano, né? Vamos começar agora uma nova matéria, porque infelizmente, devido à questão do coronavírus, eu vou ter que dar aula para vocês assim, à distância, né? Porque para evitar o contágio, né? A gente poder estar longe, mas eu estou ao mesmo tempo perto de vocês. Para não prejudicar vocês, né, na questão da educação de vocês, eu estou aqui fazendo esse vídeo, né? Conversamos com a tia Luz para a gente poder ingressar na matéria, tá? Falamos sobre o que é história, pré-história, né? Todo aquele conceito de história, cultura e tudo mais, até chegar o que é pré-história, até chegar aqui, né? Nas civilizações africanas, né? Eu começo com vocês a falar sobre o Egito, né? É uma civilização bastante antiga do solo africano, né? A África é um continente, né? Eu gosto de ressaltar isso porque as pessoas, infelizmente, elas às vezes confundem, né? O Egito, né, tinha um solo bastante fértil, tá bom, gente? E graças ao rio Nilo, a civilização ficou em volta do rio Nilo para poder ter como sobreviver, né? Plantar, colher, criar seus animais para poder arar a terra e tudo mais, né? Gente, eu tô começando na página 220, tá bom? Eu tô colocando assim para vocês para ficar mais fácil para vocês poderem dar uma olhada aí em casa, ok? A civilização egípcia, gente, ela teve dois reinos: o Baixo Egito, que ficava na parte delta do rio Nilo, e o Alto Egito, né? Ficava na parte vale do rio Nilo, né? Ou seja, eram dois reinos que, por divergências, muitas das vezes eles tinham problemas, né? Mas para acabar logo esses problemas, no ano 3000 a.C., né? O rei Menes unificou, juntou os dois reinos para acabar logo isso. Então, com a junção desses dois reinos, surgiu, né, a civilização egípcia, né? Que a primeira capital foi em Tunis, né? E logo sendo transferida para Mênfis, ok? E também com a questão da civilização egípcia, teve a consolidação do poder do faraó. O faraó que tinha o poder, né? O faraó era o chefe de estado, o chefe do seu povo, da sociedade, né? Eu destaquei aqui também que a questão do Egito era uma questão política de origem divina, porque o faraó, ele era, além dele ser um rei, um imperador, né, ele era um ser divinizado, né? O faraó, ele era escolhido por uma divindade, né, da época do Egito, que além deles serem politeístas. O que é o politeísta? O politeísta é aquele que acredita em vários deuses, né? Ou seja, o faraó, ele foi escolhido por um dos deuses daquela época, tá? Para governar o povo egípcio. Estado teocrático. O que é um estado teocrático? É um estado baseado nas origens divinas, tá? Não só de Deus. De Deus vocês vão ver mais pra frente que, tá? Aqui eu tô falando uma religião de uma sociedade politeísta, né? Ou seja, o estado teocrático, ele era baseado em questão de deuses, ok? Aí eu começo a falar com vocês sobre o Antigo Império, tá? E o Médio Império e o Último Império, que é o Novo Império, ok? Antigo Império, tá, gente? O Antigo Império, ele começou no ano de 3200 a.C. e terminou no ano 2300 a.C., tá? Houve um forte desenvolvimento econômico no meio desse Antigo Império. Ou seja, uma grande engenharia civil também foi criada. Por quê? Porque teve a construção de pirâmides, né? Bom, a gente pode destacar a pirâmide de Quéops, tá? Quem quiser aí procurar, vocês estão em casa também, né? As construções de Quéops, tá? E também a gente pode falar também sobre as estátuas egípcias grandes do faraó, ou seja, os monumentos do faraó, tá? Que a gente chama de miquerinos. Ou seja, o miquerino, ele poderia ser grande,
da altura do faraó ou até maior, também poderia ser pequeno também. Porque o miquerino, muitas das vezes, gente, quando o faraó morria, né, ou até mesmo também tinha um miquerino em forma de animal, os restos mortais do faraó e do animal ia para dentro do miquerino, né, que eles acreditavam que colocando os restos mortais do animal ou do faraó ali dentro, né, ele estava guardado para o dia do juízo final, quando a alma dele retornasse, né? Então eles guardavam ali em forma de modo místico, tá? Eu também falo para vocês também do reino de Khephren, tá? Foi construída, dentro do reino de Khephren, foi construída a pirâmide de Gizé. Que pirâmide de Gizé é essa, gente? É a esfinge, né? A esfinge, aquela esfinge toda bonitinha, que todo mundo conhece, com aquele corpo de animal, aquela cara de gente, né? Porque os egípcios, os deuses, eles tinham cara de gente, cara de animal e corpo de gente, tá? Ou seja, os deuses deles eram dessa forma, né? Eu também posso citar também a estabilidade religiosa, né? Que foi prejudicada na quinta dinastia, quando as versas e as reivindicações sociais ocorreram, contribuindo para a desestabilização política do Egito. Ou seja, entra-se outro tipo, que eles querem implantar outro tipo de religião dentro do Antigo Império, sendo que desestabilizou a política do Egito. Médio Império vai de 2300 a.C. até 1700 anos antes de Cristo, tá? Depois de tantas complicações políticas, cadê? Médio Império, tá bom, gente? Isso daí tá no livro, tá bom? Na página, só vocês passarem que vocês vão ver o tópico, tá bom? O Médio Império, gente, depois de tantas complicações políticas e econômicas, né, a capital passou a ser em Tebas, tá bom? Dentro do Médio Império foram construídos templos, a autonomia política egípcia se consolidou, tá? A base também, gente, eu cito também para vocês os iquisos, tá? Quem eram os iquisos? Era um povo semita, tá? Que invadiu a região oriental delta do rio Nilo. Ou seja, com essa questão, invasão dos iquisos, quem quiser procurar aí, invasão dos iquisos, tá? Tá disponível na internet. Eles foram povos oriundos da Ásia. Ou seja, com a invasão dos inquisos dentro do Império Médio, do Médio Império, teve uma desestabilidade política, né? Ao mesmo tempo que o Império Egito teve a sua autonomia política, teve uma desestabilidade porque os iquisos entraram com tudo. Novo Império, de 1700 a.C. a 1080 a.C., tá? Foi marcada pela expulsão dos iquisos, ou seja, dentro do Novo Império, aquele povo que invadiu, que eles vieram oriundos da Ásia, né, eles foram expulsos daquela parte, tá? Para quê? Para a estabilidade do Império poder voltar. Ou seja, o Império Egípcio começou a criar sua estabilidade dentro do Novo Império e assim começou a ter a expansão territorial, né? E teve um fortalecimento também muito do exército, tá bom, gente? Porque dentro do Egito a gente pode citar um militarismo muito forte. Por quê? Porque o militarismo forte fazia com que a segurança do faraó ficasse bem resistente, né, para que não houvesse ninguém poderia infiltrar dentro para tentar pegar o faraó, ninguém poderia também entrar dentro da política do faraó, né? Ou seja, dentro dessas novas conquistas de território, né, a sociedade egípcia, gente, depois deles começaram a criar a questão de uma religião chamada Akhenaton, tá bom? O que era essa religião Akhenaton? Era a religião baseada no deus Sol, deus Aton, né? O deus Sol, sendo que o faraó Amenófis IV, né? Ele fez essa mudança de culto e criou essa religião. Não houve absorção de culto, tá, gente? Esse culto não foi muito bem absorvido pelos povos.
tá? E eles queriam a volta do culto dos deuses, ok? Vamos para a 9ª dinastia dos Ramsés, que foi de 1279 a.C. até 1213 a.C., ok? Ali foi o apogeu da civilização egípcia. Ou seja, a civilização egípcia, gente, ela teve técnicas agrícolas, sistema escravista, um sistema pecuário muito bom, negociações políticas e econômicas. Não coloquem na mente que o Egito era um povo muito atrasado, claro, não é um povo muito industrializado, não, é um povo que sabia politizar, um povo que sabia fazer a sua questão econômica. Por isso que os egípcios, eles tinham muita riqueza. O acúmulo de riqueza egípcia era muito grande. Por isso que hoje em dia nos museus onde tem exposição egípcia tem muito ouro, muita pedra, né, muita pedraria, né, muito cetro dos faraós, né, muita roupa também era feita com questão do ouro, das pedrarias, né, o cúmulo de riqueza egípcia era muito grande, né, e eles criaram também um tratado de paz com os hititas. Quem eram os hititas? Povo indôneo europeu, tá? Da Nápola, vivia na Turquia, ok, gente? O faraó citado na história bíblica, gente, de Moisés, ele teve um processo de decadência, ou seja, quem aí, né, leu a Bíblia e tudo mais, da questão cristã, cita muito Moisés, a questão do faraó, tem até também uma minissérie que passou na televisão, fala do faraó, aquele negócio todo, né? Ele é muito citado na questão da passagem de Moisés aqui, da questão bíblica também, né? Ele teve um governo que mergulha em uma grave crise econômica e política, tá? Sendo que essa grave crise econômica e política, ela começa a se gerar dentro de um baixo império, tá? Por quê? Porque foram guerras duradouras, decadência do Egito Antigo, né? E a invasão também dos assírios, tá? Nós vamos falar daqui a pouco. Os assírios, eles fizeram parte do reino mesopotâmico também, que é nosso próximo conteúdo. Não vou me aprofundar muito agora, vamos voltar para o Império Egípcio. O Renascimento saíta, gente, dentro do Império Egito, que foi um período de independência, né, política e de prosperidade no Egito. Ou seja, teve o fim com o Império Persa, né, e assim começou a prosperidade dentro do Egito. A economia dentro do Egito, gente, ela se baseava na pecuária, na agricultura, né, no trigo, na cevada, em animais, na questão suína, na questão caprina, tá? Na questão bovina também, ok? Ou seja, os egípcios, eles tinham muita coisa com os, como é que eu posso dizer para vocês, com os animais, tá? Os animais, eles eram endeusados pelos egípcios, tá? Principalmente o boi, gato, cachorro, a águia e por aí vai, contanto que tinham deuses com essa fisionomia. Dentro desse Império Egito também teve uma grande influência dos Iquisos, tá? Ih, gente, eu esqueci, tá? Ó, faraó citado na Bíblia, Egito Antigo, pecuária e agricultura, tá? Vocês me desculpem que eu tô acostumado com quadra e eu tenho que ficar levantando assim. Assim, influência militar dos Iquisos, tá bom, gente? Ou seja, dentro dessa influência militar dos Iquisos, eles começaram a criar cavalos, começaram a criar também o papiro, ou seja, cavalos para quê? Os cavalos, eles foram criados para eles poderem guerrear, eles poderem arar uma terra, também tinha o boi, mas o cavalo também servia, né? O cavalo servia também para fazer a transferência de roupas, de questão de ouro, né? De um lugar para o outro. Por isso que o cavalo, eles criavam, tinha criação de cavalo. O papiro, gente, com a criação do papel, né, foi muito importante. Por quê? Porque dentro dessa questão do papiro, né, nós temos o quê?
as questões históricas. Vocês se lembram que eu falei com vocês das fontes históricas dentro da sala? O que era uma fonte histórica? O papel deixado, fonte oral, o papel deixado pelos egípcios com as escritas egípcias foi muito importante para a história, para poder constar que eles estiveram aqui. Ou seja, com a formação dessa sociedade em si, né? Com essa formação da sociedade em si, com as escritas egípcias, conseguimos concretizar que o Império Egípcio esteve aqui para eles poderem, para a gente poder estudar essa civilização, ok? Ou seja, usavam cavalos também para exportação de vinho, né? Exportação de papiro, porque ia de um lugar para o outro, porque os escrivãos eles escreviam da escrita egípcia, né? E assim eles transportavam. Tiveram uma organização camponesa também dentro da questão egípcia, tá? Em comunidades, terras para o cultivo, e as terras eram tributadas. O que é a terra tributada? Terra tributada, gente, é a terra que você mora lá, mas você tem que pagar um tributo porque você está morando ali. Ou seja, é a mesma coisa que hoje em dia. Você, sua mãe, seu pai não paga o IPTU. O IPTU serve para quê? Para melhorias do seu bairro. Ou seja, é a mesma coisa que o tributo serviu. O tributo servia para poder fazer, claro, né, sustentar o rei, né, e também para eles poderem fazer as construções dentro do Império Egípcio. Ok? Elite política ficava com a maior parte, ou seja, a elite política quem era? O rei, a sua família, né, e por aí vai. Agora eu vou falar para vocês sobre cultura e religião. Cultura e religião. Ou seja, como todo mundo sabe, o povo egípcio é um povo que tem uma cultura extremamente... alguns falam pagã, outros falam que não, mas assim, eu prefiro não taxar como uma cultura pagã, nem uma religião pagã. Porque, assim, graças a essa cultura e graças também a esse... meu Deus, graças a essa cultura e essa religião, nós estamos aqui estudando, né? Muitos dos meninos aí, as meninas também que gostam também, a questão dos povos, né? Dos deuses egípcios, né? Ela é muito importante também. Por quê? Porque graças aos hieroglifos escritos nas tumbas egípcias e até mesmo no papel, no papiro, né? A gente consegue ter a escrita, através da escrita egípcia, a contestação, a materialização de que o povo egípcio esteve aqui. Ou seja, a questão da cultura era dividida em dois ramos. Em hierárquica, que era simplificada, tá? E demótica, que era rápida. Ou seja, tinha de forte influência moral e religiosa. Ou seja, essa questão simplificada é uma questão simples. Ou seja, a questão da civilização egípcia, ela não tinha uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Uma receita de bolo, como é que ela funcionava, né? A religião egípcia, ela simplesmente era simplificada, simples e rápida. Não tinha muito o que contestar dentro da civilização egípcia. Ela teve uma forte influência na literatura também, tá, gente? Ou seja, ela teve uma forte na literatura por quê? Por causa do papiro, da escrita, né? Os egípcios, eles também tiveram a manifestação também na geometria, tá, gente? Na matemática e por aí vai, né? Eles também têm uma forte ligação mítica e funerária, ou seja, quando o faraó morria, o que eles faziam? Eles tiravam os órgãos do corpo do faraó, né? Ou seja, estômago, pulmão, fígado, né? Todas essas partes só deixavam o coração, né? E assim o enrolavam, né? E colocavam dentro do caixão, que o caixão era todo feito de ouro, pedrarias, e ali o corpo dele descansava para que quando tivesse o juízo final, né? Ele teria a imortalidade da alma, ele retornaria, né, para aquele corpo e assim iria poder reinar novamente. Eles acreditavam que o faraó era imortal depois do juízo final. Complicado, né? Mas assim era a cultura e a religião da parte egípcia.
Eu falei com vocês que a cultura egípcia ela teve um grande avanço medicinal também, tá, gente? Com cirurgias, principalmente nas vistas, oftalmologia, tá? Ou seja, graças à dissecação de corpos dos faraós, eles tiveram um grande avanço medicinal, ok? Agora a gente deixa o reino egípcio e vamos falar sobre uma sociedade dentro do reino egípcio, que foi o reino Kush, tá? O reino Kush, gente, foi com o reino egípcio crescendo, né? O reino Kush, Axum e Núbia, tá, gente? Eles crescem também, a sociedade. O reino Kush, gente, deixa eu ver aqui. Ih, gente, né? O reino Kush, gente, ele foi... ele cresceu no continente africano, tá? No sultão, aqui, ó, reino Kush, ok? O reino Kush, gente, ele cresceu no continente africano, tá? No Sudão. Eles eram chamados de Kushitas, tá? Império Kushita, no sul do rio Nilo, ok? E se desenvolveu a partir do 2º milênio antes de Cristo, no sul do rio Nilo, ok? E o reino Kush, gente, era estabelecido em Kerma, ou com Q também, Kerma, ok, gente? Mas eu prefiro com K, que fica melhor. Kerma, ok? O continente africano, o reino Kush, gente, foi a primeira sociedade africana, podemos dizer assim, ok? Teve 200 construções feitas dentro do reino Kush, centro religioso, um centro artístico muito bom também. É bom citar também centro artístico e religioso, por quê? Porque o faraó ele era uma figura artística, né? O faraó ele era uma figura artística. O jeito de se vestir, o jeito de se montar, o jeito de comandar um jeito artístico para eles. Isso é muito bom, né? Centro religioso. O que seria um centro religioso? A pirâmide. Por isso que tinha as escritas em volta das paredes da pirâmide, que era um lugar sagrado. Submetido também ao poder dos faraós, tá? Dos faraós egípcios, né? O reino Kush, gente. Cadê? Os Kushitas, Axum. Tá, 20 mil pessoas. Ele era constituído por 20 mil pessoas, tá bom? Ele foi submetido ao poder dos faraós, ok, gente? Dos faraós negros, ok? A figura do faraó negro, gente. Ou seja, os Kushitas eles foram dominados também pelo reino Axum. Ou seja, o reino Axum foi localizado e próximo ao Mar Vermelho na Etiópia. Fontes históricas anunciam como esse povo, né, se vestia, né? A nobreza ela se vestia, que eram os altos funcionários, chefes militares, sacerdotes, comerciantes, artesãos, soldados e camponeses, que era o final, que eram chamados de felais também, né? Eles se vestiam com roupas de linho, algodão, bodas coloridas e de joias. Ou seja, isso é a alto nobreza, né? O pessoal lá em cima, né? Eles eram constituídos dessa forma. A roupa egípcia tinha que ser uma roupa fresca, né? De tecido fresco, que o linho é um tecido fresco, né? Por quê? Por causa da questão do lugar onde eles viviam. Os pobres, eles vestiam couro, eles andavam descalços, né? E as classes sociais usavam colares, pulseiras e braceletes. Eles eram politeístas também, ok? Reino Axum. O reino Axum ele é formado, os Axumitas, tá? Eles eram formados, foram formados no século 5 a.C. e 1 depois de Cristo, fortalecendo-se no século 4, né? Constituído também por 20 mil pessoas na sociedade, ok? E as esculturas na cidade de Tombouctou, foi na cidade de Mali, ok, gente? O momento mais conhecido foi a igreja de Beth Giorgis, tá? Lalibela, ok? Os Axumitas, gente, se destacaram na questão do comércio, né? Algodão, cerâmica, instrumentos, tá? Utensílios de ferro,
e tecidos, né? Dentro dessas civilizações todas que o tio Sérgio passou para vocês, vou passar trabalho de casa, 2 trabalhos de casa. Primeiro vou passar 2 filmes para vocês, tá bom? Que um filme todo mundo gosta, já viu, que é A Múmia. Tem o 1 e 2, pode assistir 1 e 2. Mas eu falo do primeiro, que conta toda a constituição da questão do Egito. E deuses do Egito, ok? Essa é a nossa primeira tarefa. A nossa segunda tarefa são os exercícios da página 225 até a página 228, ok? Ó, 225 até 228. Ok, turminha? Espero que vocês estejam se cuidando. O tio Sérgio manda um grande beijo e um abraço para vocês, tá bom? Tô com uma saudade. Qualquer coisa, só falar no Facebook da escola, ok? Beijo, turma. Beijo grande para vocês.